Vamos lá, galera, mais um vídeo de resolução de questões com comentários sobre administração financeira orçamentária nesse curso de reta final dos principais concursos, agora do primeiro semestre de 2024, das principais bancas organizadoras. Vamos lá para a primeira questão desse vídeo. É uma questão da FGV do concurso recente da Câmara dos Deputados, analista legislativo técnico em material e patrimônio. O que fala essa questão? O grupo de natureza de despesa, GND, é um agregador de elementos de despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Com relação à GND, avalie as afirmativas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos aqui uma questão sobre classificação da despesa segundo a categoria econômica, com base na Lei 4320 de 64. Então, vamos começar definindo alguns termos técnicos. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a despesa pública orçamentária ela pode ser classificada em duas categorias econômicas distintas, com seus respectivos dígitos identificadores. O primeiro seriam as despesas correntes, tá? O que seriam as despesas correntes? Essa categoria teriam todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Os grupos de natureza das despesas correntes, elas vão ser pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, certo? Então, primeiro nós temos a categoria econômica despesas correntes e dentro dela a gente vai ter os grupos de natureza de despesas, GND, que são pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, tá? Além disso, nós temos uma outra categoria econômica que são as despesas de capital, tá? Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Elas mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou de investimento também. No caso da GND 4, no caso das despesas de capital, nós temos também os grupos de natureza de despesa, que são os investimentos, as inversões financeiras e também a amortização da dívida. Ok? Mas atenção! Note que as despesas que envolvam diretamente a aquisição de um bem de capital, por exemplo, a compra de um equipamento de informática, ela vai ser classificada como despesas de capital, com a GND, com o grupo de natureza de despesa, podendo ser investimento, inversão financeira ou amortização de dívida. Por outro lado, as despesas públicas que não contribuem diretamente para a formação de um bem de capital, por exemplo, peças de reposição para a manutenção de um equipamento, por exemplo, elas serão classificadas como as despesas correntes, pessoal, encargos, juros da dívida ou outras despesas correntes. Então, nós fizemos uma breve revisão para poder resolver essa questão. Agora a gente vai analisar item por item. Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. Então vamos analisar item por item aqui. O primeiro item, ele fala o seguinte. Ele fala que o grupo de natureza de despesa 3, que representa outras despesas correntes,
despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, além de outras despesas de categoria econômica despesas correntes, não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. Então, esse primeiro item nós podemos dizer que ele é verdadeiro. Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público fala, as outras despesas correntes são despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, além de outras despesas de categoria econômica, despesas correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza. E vamos então para o próximo item. O outro item fala que o grupo de natureza despesa 3 representa investimentos. Já vemos por aí que essa alternativa ela está falsa, ela está equivocada. Porque como nós vimos na revisão, o grupo de natureza 3 não inclui investimentos. Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público expõe, ele está na GND 4. GND 4 é exatamente o grupo de investimentos. E o que seria o grupo de investimentos? São as despesas orçamentárias, como software, planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Ok? Então, o erro da questão é dizer que a GND 3 é representada por investimentos. Próximo item, o grupo de natureza de despesa 6 representa inversões financeiras, despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis, bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital, de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento do capital e constituição de aumento de capital de empresa, além de outras despesas classificáveis. O item ele traz realmente o conceito de inversões financeiras. Só que o GND 6 ele não é o grupo de natureza das inversões financeiras. O grupo de natureza das inversões financeiras é a GND 5. A GND 6 ela vai ser o grupo de natureza da amortização da dívida. Então, basicamente, a questão ela foi atrás de saber se o candidato sabia o grupo de natureza com o seu item respectivo, né? Então, essa aqui tá falso também, certo? Então, como nós verificamos aqui, o primeiro item é verdadeiro, o segundo item é falso, o terceiro item também é falso, então é VFF, que representa a alternativa C, verdadeiro, falso, falso. Essa é a resposta da nossa questão. Vamos lá para mais uma questão, agora uma questão da FGV, Câmara de Deputados, Analista Legislativo. Continuamos, né, nas questões da FGV, Técnico em Material em Patrimônio, mesma prova, que fala o seguinte: despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa de forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. Relacione os conceitos a seguir as respectivas definições. O primeiro é o função, subfunção, atividade e projeto. Então, essa é uma questão que fala sobre classificação da despesa pública orçamentária. Conforme o Manual Técnico de Orçamento, a compreensão do orçamento exige um conhecimento de sua estrutura e sua organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado.
Esse sistema ele tem um propósito de atender às exigências de informação demandada por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e também as privadas, além da sociedade geral. Na estrutura atual do orçamento, as programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam elas físicas ou financeiras. Tá? O programa de trabalho que define qualitativamente a programação orçamentária, ela deve responder de maneira clara e objetiva as perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo do ponto de vista operacional composto dos seguintes blocos de informação: a classificação por esfera, certo? A classificação institucional, tem também a classificação funcional, a classificação programática, também chamada de estrutura programática, certo? Com as que dentro dessa classificação programática a gente vai ter as informações dos programas, ações e subtítulo. Ok? Esses blocos nada mais são do que critérios de classificação da despesa pública. Isso dentro da programação orçamentária qualitativa. Já na programação orçamentária quantitativa, temos diversos classificadores, como a natureza de despesa, o IDOC, o identificador de resultado primário, esse aqui. E também fonte de recursos, idoso, são programações orçamentárias quantitativas. Esse aqui é um quadro resumo que é dado pelo Manual Técnico de Orçamento, versão mais atualizada de 2024. Tem todas essas informações. Então, feita essa revisão, a gente já pode relacionar os conceitos de cada uma das definições. Então, vamos lá. Esse primeiro item diz 2 primeiros dígitos da classificação funcional e maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Aqui nós temos o conceito de função. Função é representada por esses 2 primeiros dígitos da classificação funcional, certo? Se a classificação é a classificação funcional, os 2 primeiros dígitos são a função. Segundo item diz que envolve um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Nós temos aqui o conceito de projeto. Então, nós temos, para conceituar o projeto, um conjunto de operações. Isso aqui é muito importante, devem ser limitadas no tempo, tem que resultar num produto para ser um projeto e vai concorrer para a expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Ok? Por exemplo, a implantação da rede nacional de bancos de leite materno. É um projeto porque vai entregar um resultado que é a implantação dessa rede. Ok? Vamos ver os outros itens. 3 últimos dígitos da classificação funcional. Nós vimos que os 2 primeiros dígitos da classificação funcional, eles vão ser a função. No item anterior nós verificamos isso. Os 3 últimos dígitos, eles são a subfunção. O que é a subfunção? A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e também a identificação da natureza básica dessas ações que vão se aglutinar em torno dessas funções, certo? E o último, que diz que envolve um conjunto de operações de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental, por exclusão, obviamente, vai ser o 3, a atividade.
né, que é conceituada também lá no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. E como exemplo a gente pode ter, por exemplo, a fiscalização e o monitoramento das operadoras de planos de seguros privados de assistência à saúde, onde nós temos uma atividade que podemos dizer que seja cotidiana do governo. Ok? Então, verificando os itens, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3, a nossa alternativa é a letra B de bola. Então, resolvemos mais uma questão da FGV. Ficamos por aqui. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai trazer mais e mais questões comentadas sobre administração financeira e orçamentária. Segue a gente também no Instagram, @twolfadm, que lá nós vamos trazer várias informações sobre concursos públicos da área que envolvam a administração financeira e orçamentária. Pessoal, até a próxima!